Mateus capítulo 5, versículo 8, a palavra de Deus diz assim: Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Amém, irmãos? Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Irmãos, vamos pensar aqui num caso hipotético, certo? Certa irmã, ela vai com seus 2 filhos numa lanchonete. Enquanto os meninos estão brincando no parquinho, ela pede seu lanche. E quando o lanche chega, irmãos, vai passando um irmão da sua igreja, ó, vai passando ali. Aí ela, por educação, fala com ele, não é? E ele decide chegar perto de onde a irmã estava, gosta muito da irmã, chega perto da irmã e começa a conversar. Ele de pé e a irmã sentada na mesinha da lanchonete, comendo o seu lanche. E eles dois ficam conversando ali, ele de pé e ela sentada. Mas olha só, ela é muito educada, aí ela oferece. O irmão quer um pastel igual ao meu, aí o irmão é daqueles que não tem simancol, né? Aí diz, quero. Aí ela pega um dos pastéis que ela está comendo, dá a ele senta e os dois ficam comendo. Nesse ínter, irmão, vai passando uma irmã daquelas do coque, que nem o coque de Natan assim, vai passando a irmã do coque, e olha, aí vê os dois comendo na lanchonete, os meninos brincando no parque. Portanto, ela não viu, ela pensou que a irmã estava só com o irmão. E ela chega na igreja, aí conta para outra: olha, sabe a irmã Maria? Sei. Aí ela só diz isso. Ela estava na lanchonete, com essa entonação, né? Ela estava na lanchonete lá com o irmão Pedro. Oxê, e o irmão Felipe não estava com ela não, o esposo dela? Não estava não, nem a menina. Aí essa irmã já vai contar para o outro: olha, tem algo errado aí, porque o irmão Pedro estava com a irmã Maria sem os meninos e sem o esposo. Aí essa outra que ouviu já conta para outra, dizendo: pobre do irmão Felipe, eu acho que ele está levando uma peruca de touro, né, como a gente diz aqui no Nordeste, porque a irmã estava lá aos beijos com o irmão, não é? Aí daqui a pouco já chega no ouvido do pastor: ei, a irmã Maria está traindo o irmão Felipe, né, com o irmão Pedro, tome providência, né? Aí nesse imbróglio todo, o pobre do irmão Felipe, quando chega à igreja, né, com sua esposa e seus meninos, o pastor chama todos eles para a sala lá, né, o gabinete pastoral. Aí ele pergunta: como é que está a vida dos dois? Ora, muito bem. Pois eu não tenho boa notícia para você não, porque sua esposa está lhe traindo. Olha, meu irmão, que imbróglio. Aí o irmão faz: você, Maria, nunca imaginei. Aí disse: eu? Com quem? Com o Espírito Santo? Só se for. Aí aquela briga toda, aí vai se descobrir, meu irmão, que simplesmente foi um lanche compartilhado entre 2 irmãos. Claro que o irmão errou, né, de ter sentado, e ela não ia dizer vai embora, né, enfim. Mas, meus queridos, de onde se originou todo esse problema? De onde se originou? A irmã do coque que passou e, com os seus olhos, com a sua cosmovisão, ela viu algo de errado. Por quê, irmãos? Porque a ótica com que ela vê o mundo é uma ótica de impureza. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Uma ótica de impureza. Logo, irmãos, tudo que ela vê, ela já tem malícia. Não é? Porque nós sempre temos, né, irmãos, uma cosmovisão. E nós vemos tudo nesse mundo conforme essa cosmovisão. Não é assim, irmãos? Ou seja, eu particularmente gosto muito de citar policiais. Porque os policiais, irmãos, eles têm essa cosmovisão. Para eles, todo mundo está mentindo. Você já conversou com algum policial? Eu tenho grandes amigos policiais. E se você disser assim: rapaz, eu vou ali na mercearia, ele vai dizer: fazer o quê na mercearia? O cara: hoje vou comprar bem remédio, mas de que hora você vai? Quer dizer, eles já entendem, meus queridos, que o cara está mentindo. Eles lidam tanto com isso que a sua cosmovisão é essa. É como você ter um amigo médico. Você tem um amigo médico, você se coça assim, aí ele diz: isso é uma erupção, deixa eu ver aqui. Rapaz, é melhor... É ou não é assim, meu irmão? Porque ele vê tudo nessa cosmovisão. Irmãos, eu estou falando aqui de profissionais, mas nós vemos o mundo conforme essas lentes que nós temos. O irmão está entendendo, irmãos? E hoje, meus queridos, o que é uma cosmovisão? Antes de eu continuar aqui, a cosmovisão é justamente a maneira que nós vemos o mundo, não é? E existem pessoas, meu irmão, que vê o mundo com um coração muito impuro. Tem pessoas, irmãos, que não conseguem ver uma pessoa do sexo oposto sem pensar em besteiras. Não é assim, meu irmão? Tem pessoas, meus queridos, que não compram, nem vendem, nem interagem com o outro se não tiver vendo uma vantagem naquilo ali. É ou não é assim, meu irmão? Tem outros, meus queridos, que
tudo que ele faz, tudo que ele respira, que ele come, que ele veste, beira o divertimento, ao entretenimento. Essa era a palavra que eu estava procurando. Tudo, ele vê tudo entretenimento. Se não o divertir, não lhe interessa. Não é assim, meu irmão? Então nós vemos o mundo com essas lentes, e essas lentes são chamadas de cosmovisão. Então, irmãos, o pecado está no olho de quem vê, não é, meu irmão? Quem vê o mundo com a lente impura, vai ver tudo impuro, não é, meu irmão? Não é assim? Às vezes, meus queridos, né, a situação não é tão drástica quanto a pessoa imagina, mas ela já vê num drama arretado, porque realmente essa é a sua cosmovisão. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando, irmãos? E nessa noite, meus queridos, eu vou falar a respeito justamente de cosmovisões, não é? A cosmovisão boa e a cosmovisão ruim, a cosmovisão pura e a cosmovisão impura. E Jesus falou, meu irmão, bem-aventurado, ou seja, mais que felizes são aqueles que têm o coração puro, ou seja, aqueles que veem o mundo todo com pureza, não é, meu irmão? Não vê maldade em nada, esses são felizes. É difícil hoje, meu irmão, porque o mundo nos ensina até, de certa forma, uma certa malícia, um jogo de cintura para lidar com os outros. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Mas isso não quer dizer que todas as coisas, para mim, eu tenho que ver com um olhar impuro, mas pelo contrário, eu tenho que ver com um olhar puro. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando, irmãos? Bem-aventurados os limpos de coração, em outra versão, bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. E o que é pureza, meu irmão, de coração? O que é pureza de coração? Antes de tudo, irmãos, eu quero dizer o que não é a pureza de coração. A pureza de coração não está restrita a coisas exteriores, porque as pessoas acreditam que quando o homem ele está vestido de roupa social, com a Bíblia debaixo do braço, cabelo cortado bem rentinho, um bigodinho da santidade, né? Bigodinho aparadinho e tal, esse homem é um homem santo. Nem sempre. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Porque tem pessoas assim que estão enganando a muitos, se dizendo usados por Deus, quando na verdade são verdadeiros lobos devoradores. E também, meu irmão, tem outras pessoas que se vestem com roupas contemporâneas, modernas. A pessoa diz, como é que pode um caba desse? Irmãos, eu quero dizer uma coisa para você: a santidade, a pureza, ela vem de dentro para fora. Os irmãos estão entendendo, irmãos? É claro e evidente que quem é puro, quem é santo, não vai vestir qualquer roupa, não vai agir de qualquer maneira, mas terá um exterior que condiz com o seu interior, e o seu interior condiz com o seu exterior. Isso, irmãos, quer dizer que o homem, ele é aquilo que ele é por dentro, ou seja, ele é por fora aquilo que ele é por dentro. Jesus falou certa vez, irmãos, o seguinte, que as pessoas, elas têm que lavar, quando vai usar um copo, ela tem que lavar o copo não apenas por dentro, mas também por fora. E também, não só por fora, mas também por dentro. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Você já imaginou você pegar um copo para tomar água, como o Natan está fazendo, vai encher de água ali, né? E esse copo ele está sujo por dentro, limpinho por fora, mas por dentro ele está sujo. Você tomaria essa água? Claro que não, não é? E se de repente, irmãos, esse copo foi bem lavado por dentro, mas por fora está cheio de lama, você tomaria do mesmo jeito? Não, porque o copo continua misturado, sujo. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Existem muitas pessoas hoje que estão sendo trabalhadas religiosamente. Ou seja, meus queridos, por fora é um tremendo religioso, mas por dentro é um devasso. Os irmãos entenderam, irmãos? Eu acredito que os irmãos estão conseguindo assimilar aonde eu quero chegar. Então, a santidade, meus queridos, não é aquilo que é externo, mas é algo que vem do interno, do seu interior, e deságua no exterior. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Não tem como eu dizer que eu sou uma pessoa pura, não é? No caso de uma mulher, e usar um shortinho curtinho, não é? Alguém vai dizer, opa, que mulher santa. Não, vai dizer outra coisa. E os homens também, né? Com aquelas calças. Irmão, tem umas calças arrochadas que eu fico até com pena dos homens que estão usando, porque esses não terão filhos. Amém, irmãos? Porque está cada vez mais arrochado e descendo o cós da calça, né? Quando eu era menino, eu me lembro que minha mãe botava aqui praticamente. Eu abaixava, ela botava aqui. E hoje em dia está descendo cada vez mais, que vai ficar no joelho, né? Não é assim, meu irmão?
Amém. Do mesmo jeito, meus queridos, uma pessoa não vai olhar para um homem vestido assim e vai dizer, que homem santo. Não é assim, meu irmão? Então a santidade, ela vem de dentro para fora. E eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão. A pureza que o Senhor quer é uma pureza total. Abra sua Bíblia aí em Jeremias capítulo 4. Jeremias capítulo 4, o versículo é o 14. O capítulo é o 4 e o versículo é o 14. Amém? Jeremias 4:14. Olha só, irmãos, qual é o tipo de santidade, de pureza que o Senhor quer de nós. Eu vou esperar que todos abram a sua Bíblia, amém? E a palavra de Deus diz assim: lava o teu coração da malícia, ó Jerusalém, para que seja salva. Até quando permanecerão no meio de ti os pensamentos da tua iniquidade? Os irmãos entenderam que o Senhor está falando que o coração deve ser lavado, o pensamento deve ser lavado. Portanto, irmãos, a pureza não se traduz apenas por fora. Como eu disse para os irmãos, há pessoas que são religiosamente trabalhadas, estão com as vestes certas, porém o seu interior está totalmente errado, e essa não é a pureza que o Senhor quer de nós. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Sim ou não, meus queridos? A pureza que o Senhor, Ele quer de nós, é uma pureza que vem de dentro para fora. Amém? Ele quer que nós olhemos o mundo sem malícia. Ele quer que nós olhemos o mundo sem olhar para o mal, sem ver o mal. Os irmãos já entendendo, irmãos? Isso não quer dizer que nós devemos ser inocentes a tal ponto de achar que não existe mal no mundo. Não, irmãos, o mundo, ele jaz no maligno. Porém, olha só o que Jesus disse: eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Não foi assim que ele falou? E ele diz: sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Irmãos, eu tenho uma mensagem, qualquer dia eu prego, né, sobre esses 4 animais: a ovelha, o lobo, a serpente e a pomba. Mas o Senhor, irmãos, Ele diz: olha, eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Os lobos são vorazes. Não é assim, meu irmão? Os lobos são violentos, mas a ovelha não. Olha só, meu irmão, os irmãos estão entendendo? O que você e eu não sejamos lobos vorazes, doidos para matar as pessoas, para consumir, mas que nós sejamos verdadeiras ovelhas. E o Senhor diz assim: olha, sede prudentes como as serpentes, mas simples como a pomba. Ele não diz sede agressivos, tenham peçonha como a serpente, não. Ele fala da prudência que eu e você temos que ter. Por quê, irmãos? Porque a serpente, ele é o animal mais prudente. Sabe por quê? Porque ele fica com aquela linguinha de fora, a serpente. Não é porque ele está zombando das pessoas. Não, também não é só um estilo de vida, não, irmão. É porque a serpente é praticamente cega e surda. E aquela língua dela, ela fica percebendo as vibrações ao redor. Aquela língua dela é para sentir vibrações. Então, quando alguém pisa perto, a serpente já se prepara, né? No caso da cascavel, fica com aquele chocalhinho, né? Porque eles são prudentes, elas são prudentes. Os irmãos entenderam? E o Senhor não disse sejam peçonhentos como as serpentes, mas pelo contrário, sejam prudentes como as serpentes. Mas olha só, meu irmão, simples como as pombas. Irmãos, existe coisa mais singela do que uma pomba? Existe coisa mais singela do que esse pássaro lindo que é branco? Não tem muita coisa. Às vezes ele é até malhado, mas não tem muita coisa, né? Aquela penugem, melhor dizendo, bonita. Ela é simples como a pomba. Amém, irmãos? Então, o Senhor, Ele exige isso de nós. É uma vida, meus queridos, de pureza. Amém? São, de fato, escolhas diárias que nós temos que fazer. Eu vou repetir. São escolhas diárias que nós temos que fazer. Escolhas diárias em prol da pureza. Irmãos, abra sua Bíblia aí em Salmo de número 24, versículos 3 e 4. Salmo de número 24, versículos 3 e 4. Olha só o que é que o Senhor nos diz. É uma pergunta, irmãos, que Davi faz, né, ao próprio Senhor. Ele diz assim, Salmo 24, versículos 3 e 4. A palavra do Senhor diz assim: quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem entrará no seu santo lugar? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Irmãos,
Davi aqui fala a respeito de mãos limpas e coração puro. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Olha só, porque eu falei que o puro de coração, ou a pureza de coração é uma escolha diária. Porque ele começa dizendo o seguinte, que aquele que vai morar no céu é quem é limpo de mãos. E nós sabemos, irmãos, que nós nos expressamos nesse mundo através das mãos. É ou não é, meu irmão? Você fecha um acordo, né, apertando a mão de alguém. Você diz que ama alguém apertando a mão de alguém, ou que gosta de alguém. Não é assim, meu irmão? Você fala, você é meu amigo e aperta a mão, né? Hoje em dia você dá uma tapinha, assim, um soquinho. Mas da mesma forma, isso quer dizer que você é amigo da pessoa. Não é desse jeito, meu irmão? Quando você quer dizer, olha, para, você está dizendo o quê? Com esse gesto? Justamente isso, pare, não é? Quando você quer dizer que está tudo bem, você faz um joinha, não é? Então a gente se expressa, não estou entendendo, irmão? A gente se expressa através das mãos, não é assim, meus queridos? E Davi fala aqui, mãos limpas, ou seja, meu irmão, é uma escolha diária, não sujar suas mãos com este pecado. Os irmãos estão entendendo? Com este mundo, com o pecado deste mundo. Então é uma escolha diária de atitudes, ou seja, nossas atitudes têm que ser puras. Aí você pode estar pensando apenas em nível sexual, porque quando se fala de impureza, geralmente o que vem na cabeça são pecados sexuais. Não, meu irmão, mas por exemplo, a fofoca é uma impureza. Quando eu e você decidimos de falar mal do irmão, nós estamos com as mãos sujas. Os irmãos entendem, meus queridos? E pior, a gente às vezes não fala, mas quer ouvir. Não é desse jeito? Você já viu um meme por aí, que alguém chega para a avó e diz assim, vó, tem uma fofoca. Ela, vixe, já vem com fofoca. Aí o cara fica calado e ela faz, qual é a fofoca? Não é? Tem pessoas assim, não fala, mas quer ouvir. Meu irmão, você está sujando as suas mãos com esse pecado. Amém, irmãos? Quando a sua balança não é justa. Ou seja, irmãos, eu já falei aqui exaustivamente em outros dias, quando eu e você, meus queridos, a gente tem a tendência de tirar uma vantagemzinha indevida. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Sim ou não, meus queridos? Porque olha só, irmãos, quando nós estamos em um negócio, e esse negócio é muito lucrativo para mim, mas esse lucro ele é justo, isso não é errado. Os irmãos entendem, irmãos? Errado é quando o lucro que eu estou tirando é através de meios escusos, de meios ilícitos. Aí é pecado, mas tem crentes que são assim. É ou não é, meu irmão? Então tudo isso, meu irmão, são atitudes impuras. Por isso que é uma escolha diária de eu e você não agir assim. Os irmãos estão entendendo, irmãos? E Davi continua aqui falando. Olha só, meu irmão, ele diz um coração puro. Ou seja, irmãos, são sentimentos puros. Porque, como nós reiteradas vezes falamos aqui na igreja, tem pessoas, irmãos, que não revidam, não falam, mas o seu coração é podre porque odeia as pessoas. Não é desse jeito, meu irmão? Mostra uma coisa por fora, mas o seu coração está carcomido pelo pecado do rancor. Os irmãos entendem o que eu estou falando? Mas Davi fala de um coração puro, não é? De um coração puro, de sentimentos puros, meus queridos. Um coração que está disposto a perdoar. Um coração que está disposto a ter sentimentos bons por outra pessoa. Porque nós, infelizmente, vivemos numa geração em que a gente se aproxima de quem pode dar ou providenciar alguma coisa para nós. Não é assim, meu irmão? São amizades funcionais. Eu já passei muito por isso, de alguém dispor de mim, né? Eu estava até conversando com a pastora Sulamita, ela fez uma analogia muito importante, né? Falando a respeito do bagaço da laranja, que muitas vezes nós somos como o bagaço da laranja, né? A laranja está bem bonitinha, o cara tira aquele bagre, né? Coloca na boca e começa a mastigar, depois que ela está toda sem líquido nenhum, a pessoa não diz, olha que laranja linda, joga fora. E muitas amizades são assim. Não é desse jeito, meu irmão? Coração manchado, só quer estar perto do outro, ter relacionamento do outro, enquanto ele tem alguma coisa para nos oferecer. Meu irmão, que coisa terrível. Aquele sentimento de grandeza, muitas vezes que faz com que os tapetes sejam puxados por aí. Não é desse jeito, meu irmão? Tudo isso são corações manchados. Mas Davi diz que aquele que vai morar no céu é que tem um coração puro, como foi o do Senhor. Amém, irmãos? E aí vem novamente aquela referência do simples como a pomba,
não é, irmãos? Porque a pomba, né, quando o Senhor fala assim, ele fala daquela pomba branca, né, que não tem mancha nenhuma, que é bonita só por ela ser o que é. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Sem precisar ser altivo, arrogante, nem ter rancor, mas vai crescendo, vai evoluindo, porque o Senhor vai dando a ele essa chance, vai lhe dando os insumos para que ele possa crescer, sem ter que puxar o tapete de ninguém, sem ter que odiar ninguém, sem ter que viver a sua vida com rancor. Irmãos, eu não posso passar esta oportunidade sem falar um pouco desse fator, irmãos, como existem corações pesados, não é, irmãos? Pesados por causa da ira, por causa do rancor, da mágoa. E lá em Hebreus, né, o escritor fala que não haja nos corações nenhuma raiz de amargura, porque isso deixa as pessoas pesadas, irmãos. Se nós queremos morar no céu, temos que ter um coração limpo. Amém, irmãos? Um coração puro. Eu sei que isso não é fácil, não é? Eu sei que não é de uma hora para outra. Eu sei que isso não é assim, pronto, está perdoado, está ok. Eu sei que tem feridas a serem tratadas, mas nós temos que tentar tratá-las, nós temos que querer que elas sejam tratadas, porque eu digo uma coisa para você, meu irmão, Jeremias capítulo 8, versículo 22, diz que há bálsamo em Gileade, bem como há médico em Gileade, e esse bálsamo é o sangue do Senhor Jesus, que vai curando as nossas feridas. Se esse sangue, ele nos banha a cada dia, nós temos tudo o que é necessário para que essas feridas sejam saradas. Amém, irmãos? E olha só, meus queridos, essa pureza de coração, eu já falei, né, que vem de dentro, né, e deságua fora. Não é assim, irmãos? Mas também impulsiona atitudes. Abra a sua Bíblia aí em Efésios capítulo 2, o versículo é o 10. Efésios capítulo 2, versículo 10. Glória a Deus. Olha só, meus amados, quem verdadeiramente é salvo e tem um coração puro, ele tem atitudes que demonstram isso. E olha só o que é que o Senhor fala para nós através do apóstolo Paulo. Porque, Efésios capítulo 2, versículo 10, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Irmãos, os irmãos perceberam o que é que Paulo falou aqui? Aqui, né, no capítulo 1, lá no versículo 3, ele fala das bênçãos espirituais que nos foram dadas, e uma delas é a predestinação, quando o Senhor nos predestinou desde a fundação do mundo. Amém, irmãos? Né? Independente dessa questão de calvinismo ou arminianismo, mas está na palavra, Deus nos predestinou desde a fundação do mundo, e junto com essa predestinação, eu entendo que está também as boas obras, porque Paulo diz assim, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Ou seja, irmãos, cada crente, cada salvo tem que andar fazendo boas obras, não para serem salvos, porque a boa obra ela não salva. Os irmãos sabem, né? Efésios capítulo 2, versículo 8 diz que a salvação não vem de nós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. As obras não salvam ninguém, mas as obras, meus queridos, elas foram preparadas para que andássemos nela. E aí você pode estar pensando, mas o que é que isso tem a ver com um coração puro, meus amados? Porque nós estamos vivendo num tempo em que as pessoas não querem ajudar as outras porque acham que estão perdendo alguma coisa. É ou não é assim, irmãos? Não é desse jeito, ajudar o outro, vou ajudar nada, eu vou perder, tirar do meu para dar para o outro, nunca. Ou muitas vezes pensam que o outro está querendo enganar, não é? Quando alguém chega e diz assim, pastora Solomita, eu preciso da sua ajuda. Eu sei que pastora Solomita é capaz de tirar até a roupa do corpo para dar quem ajuda. Estou fazendo aqui só uma analogia. Mas a pessoa pensa, opa, está querendo se aproveitar de mim. Não é desse jeito, meu irmão? O primeiro pensamento é logo esse, não é assim? Mas a Bíblia diz, irmãos, que o salvo é aquele que faz boas obras, porque certamente o Senhor as preparou para que andássemos nela desde a fundação do mundo. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Eu vou dar um exemplo aqui muito rápido e muito claro. Eu falava com a pastora Solomita, a gente estava bebericando um cafezinho ali e tal, à tarde, comendo uma bolachinha seca, bem seca, quase quebra o dente, mas gostosa. E estávamos falando a respeito disso. Um amigo em comum, congregávamos em outra igreja, eu era diácono nessa época, e o irmão, ele tinha uma máquina de fotografar, mas ele não era fotógrafo profissional. Ele tirava fotos 3x4, o famoso lambe-lambe, né? Não era não, estou brincando. Lambe-lambe é do tempo do ronco.
Mas ele tirava umas fotinhas de 3x4, ele trabalhava com isso, irmãos. Ele morava numa comunidade, lá para dentro do Mangabeira 4 e tal, e congregávamos aqui no Mangabeira 7. E, irmãos, ele sem querer deu uma queda nessa máquina, a máquina quebrou. E aí foi-se a renda dele, né? Irmãos, esse irmão começou a passar uma séria dificuldade e a igreja ajudou esse irmão. Lá era uma comunidade, mas eu não me lembro se pagava água ou era energia, uma das duas pagava e pagou-se e deu uma cesta básica para ele, ficou muito feliz e tal. Mas, irmãos, aquilo foi embora, né? A cesta básica, em 15 dias, foi-se embora, né? E no mês seguinte tinha que pagar outra conta, né? Eu não me lembro se era energia ou água, mas uma dessas. E aí, meus queridos, numa reunião de obreiros, foi apresentado novamente o caso do irmão, e o referido pastor disse: não vou ajudar esse irmão todo mês, não. Que é isso? E eu me lembro que um determinado irmão disse assim: por que nós não nos juntamos aqui, fazemos uma vaquinha para consertar a máquina do irmão? Não, aí cada um que, não sei o que e tal. E eu disse: rapaz, o irmão não está certo, por que a gente não faz uma vaquinha? Porque, né, resolvido o problema. Irmãos, dali eu digo só uma coisa: não saiu mais ajuda nenhuma para esse irmão, porque um argumento foi: ele vai se escorar, vai viver assim, ele vai viver sustentando o irmão. Olha só, irmãos, o que é que aconteceu? O irmão passou a vender din-din, teve um escapezinho ali, e aí, meus queridos, ele foi para outra igreja. Eu não vou dizer qual o nome da igreja, mas uma igreja que eu respeito bastante. Ele foi para outra igreja, e lá, meu irmão, sabe o que foi que fizeram? Pagaram o conserto da máquina, o irmão voltou a trabalhar. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Coração puro, meu irmão. Ajude sem ver a quem. No texto ditado do mundo não é bíblico, não, mas, quer dizer, não existe um versículo bíblico, mas o conceito é totalmente bíblico. Ajude quantas vezes forem necessárias. Os irmãos entendem, meus queridos? Um coração puro. Se a pessoa está te enganando, meu irmão, é ela com Deus. Que nós sejamos fiéis ao Senhor. Amém, irmãos? Os irmãos querem saber qual é a religião verdadeira? Abra sua Bíblia aí, em Tiago, capítulo 1, o versículo 27. Algumas pessoas acham, meus queridos, que a religião verdadeira, né, é daquelas que falam, né, em outras línguas, cospe fogo, né, tem um vestuário específico, né, o cabelo de determinada forma e tal, ou tem diplomas na parede. Meu irmão, o nosso irmão Tiago, ele é contundente em dizer qual é a religião verdadeira. Os irmãos acharam? Tiago, capítulo 1, versículo 27, diz assim: a religião pura e imaculada para com Deus o Pai é esta: visitar os órfãos, as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Então, irmãos, é viver em santidade, sem se corromper com o mundo, mas também ajudar, meu irmão, a abrir a mão e ajudar quem necessita. Os irmãos entendem, meus queridos? Nós estamos vivendo num mundo muito insensível, e isso, meus queridos, atingiu os crentes de uma maneira avassaladora. Mas nessa noite o Senhor está falando para mim e para você: tem um coração puro, um coração dadivoso. Você quer ter muitas coisas. A Bíblia fala, meu irmão, que quando nós ajudamos alguém, amontoamos, né, brasas de fogo sobre a sua cabeça. Irmãos, existem diversos debates a respeito disso, mas só sei dizer uma coisa: mexe em algo lá no céu. Os irmãos entendem, meu irmão? Quando você abre a mão, alguma coisa no céu se move em seu favor. Diga glória a Deus, meu irmão. Meus queridos, e o Senhor Jesus, no texto que nós estamos dissecando nessa noite, diz assim: bem-aventurados os limpos de coração, porque... Eita, diga assim: eles verão a Deus. Não, desorganizado assim não dá certo não. Vamos lá, 1, 2, 3. Irmãos, a recompensa é bem-aventurados puros de coração, ou seja, quem anda conforme tudo que nós falamos aqui nessa noite, vai ver a Deus. E como eu tenho falado desde que nós começamos aqui nas bem-aventuranças, eu vejo isso de duas formas: no aqui e no agora, e no lá e no além. Amém, irmãos? O que é que isso quer dizer? Irmãos, ver a Deus no aqui e agora não quer dizer que eu vou ter uma revelação como Joseph Smith teve, né? Do pai e o filho, né? Assim, na floresta, ver a Deus. Ninguém consegue ver a Deus, né? E permanecer vivo. Ninguém. Amém, amados? Ninguém nunca viu a Deus. Mas ver a Deus quer dizer ter uma intimidade com Ele. Os irmãos entendem, meus queridos? É andar lado a lado com o Senhor. É ser o que Ele é, e Ele está conosco em nossas batalhas. Aquele que tem um coração puro, meu irmão, Deus está com ele. Diga glória a Deus, meus queridos. E no lá e no além,
Isso é muito claro e muito simples. Meu irmão, se nós vivemos com um coração puro, um coração generoso, um coração sem malícia, um coração apto a perdoar, irmãos, um dia nós vamos ver o Senhor. Amém? Se for no arrebatamento, se for através da morte, se for no milênio, na batalha do Armagedon, não sei, meu irmão, só sei de uma coisa: nós vamos ver o Senhor, e aí nós vamos ver face a face. Aí sim, meu irmão, no final de todas as coisas, nós vamos ver face a face, porque nós estaremos com um corpo transformado. O nosso irmão João diz que como Ele é, nós seremos também. Logo nós seremos seres espirituais e vamos ver Deus face a face. Lá no Apocalipse, no finalzinho do Apocalipse, João, quando viu a Nova Jerusalém, ele não viu o templo lá, porque ele disse: o templo é o próprio Senhor Jesus, porque nós o adoraremos face a face. Ele será o nosso templo, nossa adoração. E para isso, meu irmão, eu tenho que ter um coração puro. Eu tenho que ter a capacidade de olhar alguém do sexo oposto e não ter desejo por essa pessoa. Os irmãos entendem? Tem pessoas que parece que desvestem, não sei se existe essa palavra, mas desvestem as outras com o olhar, não é? Tanto homem como mulher, meu irmão. E hoje meu irmão, de dar a outra face, de fazer como o Senhor fez. Pai, não lhes imputes esses pecados, porque eles não sabem o que fazem. Amém, meu irmão? Um coração livre da fofoca, um coração livre da ganância, um coração livre da pedância, da arrogância. Os irmãos entendem, meu irmão? Existe, inclusive, a arrogância espiritual, não é, irmãos? Aqueles que se acham tão espiritual, os bigodinhos da santidade por aí, não é? Os coquezinhos do fogo, né? Santo demais, quase não pisa no chão. Arrogância, meu irmão. Eu já vi alguém ser arrogante até por ser humilde. Alguém dizer assim: duvido que tenha alguém mais humilde do que eu. O cara está se pabulando, como se diz, se arrogando de ser humilde. Não é humilde nunca, meu irmão. Coração puro é aquele que é humilde de verdade. Nós já falamos o que é a verdadeira humildade. Amém, meu irmão? E um coração puro é aquele que quer ver o Senhor, que se purifica deste mundo. Amém, irmãos? Então, certamente, irmãos, eu e você temos que viver com um coração puro, um coração simples, um coração leve. Amém, irmãos? Eu sei que não é fácil, muito mais nessa geração de hoje. Falar de coração puro, meu irmão, é um tanto quanto difícil, porque hoje tudo gira em torno do sexo, né? Estava conversando com uma amada irmã, uma jovem senhora, e ela disse que estava escutando um aplicativo, né, de música. Aí o dela não é premium, logo tem umas propagandas. Aí no meio das propagandas, pum, estourou um funk desse, né? A irmã, ai meu Deus, misericórdia, e tentou desligar, porque é o funk só Jesus, né? Porque, meu irmão, fica difícil. Você liga a TV, eu acho que ninguém mais liga a TV para assistir TV aberta, mas se você ligar, meu irmão, tá praticamente, a coisa está explícita, é ou não é, meu irmão? Aí você vai nas redes sociais, não está muito diferente, né? As conversas na rua, tudo gira em torno disso. Mas, ei, deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. Você não precisa ser assim. Deus te chamou para ser diferente. Eu sempre digo aqui na igreja, a verdadeira santidade é estar no meio da lama deste mundo e não se sujar com ela. Amém? Você não precisa ser desse jeito. Seja diferente, porque é assim que nós veremos a Deus. Amém? Dê uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Glória a Deus.